Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido da Palavra de Deus. É uma honra estar aqui. Hoje eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente. Eu já fiz isso em outro momento, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura, um livro que eu tenho lido e incentivar os irmãos que também cultivem o hábito da leitura da Palavra de Deus e da leitura também de literatura saudável, literatura sã e que explora temas da Palavra de Deus que podem servir para nossa edificação. O livro que eu queria mostrar para vocês hoje, que eu estou lendo, estou na metade, é esse aqui. É o livro do Philip Yancey, ele se chama, o nome do livro é O Jesus que eu Nunca Conheci. É um livro que tem me apresentado Jesus, detalhes da vida de Jesus, detalhes do contexto histórico, social, no qual ele viveu, e também detalhes das provações que ele viveu e da vida que ele viveu aqui, que me dão uma noção bem mais apurada do desafio que o Jesus homem e que o Jesus Deus enfrentou aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui conosco, Eu vou ler um pedacinho desse livro, um pedacinho que trata da tentação de Jesus, um pedacinho que chamou muito a minha atenção. Eu gostaria que você meditasse nesse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui agora. Então, quando o autor ele vai falar a respeito da tentação de Jesus, ele escreve o seguinte: quando leio a história da tentação, ocorre-me que na ausência de testemunhas oculares, todos os pormenores devem ter vindo do próprio Jesus. Pelo mesmo motivo, Jesus sentiu-se obrigado a revelar aos discípulos esse momento de luta pessoal. Creio que a tentação foi um conflito genuíno, não um papel que Jesus representou como um resultado predeterminado. O mesmo tentador que encontrou um ponto fatal de vulnerabilidade em Adão e Eva dirigiu o seu golpe contra Jesus com uma exatidão mortal. Lucas prepara o cenário com um tom de drama ainda não revelado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Como simples combatentes em uma guerra, dois gigantes do cosmos dirigem-se para um cenário desolado. Um, apenas iniciando a sua missão no território inimigo, chegou em estado de grave fraqueza. O outro, confiante em seu território, tomou a iniciativa. Espanto-me diante de certas minúcias da tentação. Satanás pediu a Jesus que transformasse uma pedra em pão, ofereceu-lhe todos os reinos do mundo e insistiu com que ele pulasse de um lugar elevado para testar a promessa de Deus de segurança física. O que havia de errado nesses pedidos? As três tentações parecem prerrogativas de Jesus, as qualidades próprias de um Messias. Jesus não multiplicaria pão para 5.000, exibição muito mais impressionante? Também derrotaria a morte e ressuscitaria para ser o Rei dos Reis? As três tentações não parecem más em si mesmas, e, no entanto, alguma coisa claramente importante aconteceu no deserto. Quando torno a olhar para as três tentações, vejo que Satanás propôs uma melhoria atraente. Tentou Jesus na parte boa do ser humano, sem o mal. Saborear o gosto do pão sem se sujeitar às regras fixas da fome e da agricultura, enfrentar riscos sem perigo real, desfrutar da fama e do poder sem a perspectiva da rejeição dolorosa. Em suma, usar uma coroa, mas não uma cruz. A tentação a que Jesus resistiu, muitos de nós cristãos, mesmo sendo seus discípulos, ainda desejamos. É uma parte que realmente falou profundamente ao meu coração, porque, principalmente essa última frase, onde o autor escreve que a tentação a que Jesus resistiu, muitos de nós, seus discípulos, ainda desejamos. Eu creio que é bem isso mesmo, meus irmãos. Infelizmente, hoje em dia nós queremos, nós estamos dispostos a ceder essas tentações de Satanás e temos trazido, às vezes, a metodologia do próprio Satanás para as nossas vidas. Nós não queremos participar do processo de pagar o preço, a parte mais difícil das coisas, nós queremos só os benefícios, E infelizmente surge no meio cristão uma teologia que valida esse tipo de comportamento, e isso é muito perigoso, meus irmãos. Nós não fomos chamados para ter uma vida fácil aqui. É óbvio que a palavra ela nos promete segurança, nos promete
a ajuda do nosso Deus sempre que necessário, mas Ele não nos promete uma vida fácil aqui na Terra. E nós temos sido tentados cada vez mais a buscar de Deus só os benefícios. E, enfim, como eu disse, é um livro que eu recomendo muito aos irmãos que leiam, porque tem falado muito no meu coração, tem outros temas interessantes aqui, quando ele aborda também o Sermão do Monte. Enfim, eu recomendo aos irmãos essa leitura desse livro. E recomendo aos irmãos, principalmente, que pensem nisso hoje. Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus? O que você tem esperado dele? A sua esperança, ela está guardada ou está localizada no que ele pode fazer por você aqui na Terra, hoje, amanhã, no seu futuro, no que ele já fez por você, ou você vislumbra a eternidade, você vislumbra a obra redentora que Cristo fez por você na cruz e olha para ele pensando na eternidade do lado dele. Então, o que tem te motivado a ter um relacionamento com Jesus? O que ele pode fazer por você aqui na Terra, esse Deus poderoso que ele de fato é, e que pode te ajudar aqui na Terra, nesse curto espaço de tempo que você vive aqui, ou esse mesmo Deus poderoso que se submeteu a uma vida humilde, uma vida simples, uma vida de sofrimento, e que ao final dessa vida se entregou na cruz para te salvar. Por que você segue Jesus? Você já se fez essa pergunta? O que você tem esperado desse relacionamento? Que tipo de esperança você tem depositado nele? Uma esperança para hoje, para daqui a alguns anos, ou uma esperança eterna? Como é que você tem se relacionado com Deus? É uma pergunta importante a se responder, porque se a sua esperança ela reside apenas no que Ele pode fazer por você aqui na Terra, como o próprio apóstolo Paulo escreve, você tem uma esperança vã, uma esperança muito pequena perto do que realmente Ele quer te dar, que é a esperança da vida eterna. Eu gostaria de terminar lendo um versículo que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, onde a palavra do Senhor ela diz o seguinte: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos uma esperança do futuro glorioso com Cristo, futuro glorioso com Deus, e essa esperança ela reside no fato de que um dia nós entregamos a nossa vida a Ele e reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Você já fez isso? Você tem esse relacionamento com Jesus? Eu te convido a pensar nisso hoje. Você tem de fato um relacionamento com Jesus baseado ou focado na eternidade? Ou você está mais preocupado no que Ele pode fazer por você aqui? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que essa palavra possa falar ao seu coração e que você possa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus Cristo, baseado na eternidade, baseado na vida eterna ao lado dele. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe.